Essa cidade é um dos lugares mais especiais do sertão nordestino. Piranhas, mais que um patrimônio nacional, ela é uma verdadeira joia banhada pelas águas do Velho Chico. A cidade fica a cerca de 285 quilômetros de Maceió. Ela surgiu como importante ponto de apoio ao transporte fluvial na região, e o nome Piranhas vem da abundância desse tipo de peixe nas águas do Velho Chico. Durante o período do cangaço, Piranhas teve papel de destaque. Em 1938, a cidade entrou para a história nacional por ser o local onde as cabeças de Lampião, Maria Bonita e parte do seu bando foram levados após serem mortos pela Volante, como eram chamadas as forças policiais naquela época, em Angicos, no sertão de Sergipe. Esse episódio é lembrado até hoje e é parte importante da memória local. O Centro Histórico de Piranhas é tombado como patrimônio histórico pelo IPHAN, com construções do século XIX preservadas e coloridas, que mostram o charme colonial da cidade. Hoje Piranhas é um dos principais destinos turísticos do sertão alagoano, especialmente pela sua ligação com o cangaço, pelas paisagens cênicas do Cânion do São Francisco e pela travessia da Rota do Cangaço. Vem comigo conhecer um pouco deste lugar que já conquistou meu coração. E a gente começa o nosso roteiro aqui em Piranhas, aqui no coração da cidade antiga. Estou atravessando agora a antiga ponte ferroviária que conectava duas partes da cidade e ligava a estação ferroviária que está ali atrás ao armazém ferroviário aqui na frente. Esse aqui, gente, é o coração de Piranhas. E aí o seguinte, deste lado fica o mirante da Igrejinha, um dos cartões postais e pontos turísticos daqui de Piranhas, e no lado oposto o mirante secular, de onde temos vistas incríveis daqui da cidade. Essa aqui é como uma parte mais alta. Tudo isso daqui fazia parte do complexo ferroviário daqui de Piranhas. E ali embaixo fica o casario histórico daqui da cidade. Uma curiosidade é que aqui ficava a rotunda da estação, aqui a parte que viravam as locomotivas, e como eles retiraram os trilhos há muitos anos, eles deixaram essa marcação aqui no piso para relembrar, para lembrar, onde o trem ficava, Tem até uma placa aqui. A ferrovia correu aqui de 1881 a 1964. E aqui tem uma foto histórica, inclusive. Olha só como era. Aqui era o galpão oficina e hoje aqui dentro funciona um centro de artesanatos, a torre da estação, a pontezinha que eu acabei de atravessar, a rotunda e desse lado o armazém. E aqui na frente temos o quê? Uma bela vista do Rio São Francisco. Aqui temos também
Lampião e Maria Bonita, afinal de contas, é uma cidade que ficou conhecida justamente por conta de Lampião e Maria Bonita, porque aqui em Piranhas é que as volantes se concentraram para capturar Lampião e o seu bando. E é justamente por isso que Piranhas se tornou conhecida, porque ela foi base das volantes que percorriam toda essa região aqui de Sergipe, Aracaju e Bahia para capturar o Lampião, Maria Bonita e o seu bando. Inclusive, eles foram capturados muito aqui perto, na Grota do Angico, que eu vou mostrar para vocês esse lugar ao longo deste vídeo. Agora é o seguinte, vamos subir até o mirante da igrejinha. Tá um calor de meu Deus, mas é passeio obrigatório para fazer aqui em Piranhas. Olha só, o sol desapareceu um pouquinho. O mirante da igrejinha a gente tem que subir pelas escadas. Já o mirante secular dá para subir de carro, inclusive eu vou subir depois e mostrar para vocês como é lá de cima. Uma pausa aqui nesse primeiro patamar e daqui a gente consegue entender um pouco melhor da geografia da cidade. A gente tem aqui o casario histórico, toda essa parte mais alta aqui que correspondia à estação ferroviária, o armazém está aqui, a estação e a torre lá na frente, e essa parte baixa aqui, onde hoje ficam os bares, restaurantes e antigamente ficavam residências e armazéns. Uma pausa para respirar embaixo da árvore, aqui embaixo. E agora vamos continuar a nossa subida até a igrejinha, não falta muito. Parece mais alto do que realmente é, não é tão difícil de subir assim. Obviamente que não é tipo de passeio para quem tem problemas de mobilidade, né? Mas a vista compensa. E a vista é muito bonita. E aqui essa é a igrejinha do Nosso Senhor do Bonfim, bem pequenininha, muito simpática. Um dos cartões postais daqui de Piranhas. Vale a pena subir porque a vista é muito bonita. E essa imagem incrível que a gente tem do São Francisco, né? Que é assim, sem palavras. E aqui ao lado tem um memorial dos 500 anos do descobrimento do Rio São Francisco, outubro de 2001. Um mapinha aqui por onde o rio passa, nascendo lá em Minas, né? E desaguando aqui no Nordeste. Revitalizar e preservar. Olha só. Aqui, vou mostrar para vocês o seguinte. A parte antiga de Piranhas é daqui para cá. Toda essa área é tombada como patrimônio histórico nacional. Dali para cima fica a parte nova da cidade, que não tem nada a ver com essa arquitetura colonial que a gente tem aqui embaixo. E aí
Vindo aqui para Piranhas, o bacana é se hospedar justamente nessa parte histórica, para vocês poderem conhecer tudo a pé, com mais tranquilidade, sem precisar de carro ou deslocamento, tá? Eu, infelizmente, não consegui me hospedar aqui porque fui reservar em cima da hora. E uma viagem que eu fiz, essa viagem aconteceu durante o feriadão, então não tinha disponibilidade dos hotéis mais legais aqui do centro da cidade. Então a gente se hospedou na parte nova. Mas quando vocês vierem, se hospedem aqui. Inclusive tem um hotel ali, olha, o Hotel Pedra do Sino, que tem uma vista incrível do São Francisco. É o hotel assim, mais procurado aqui da cidade. São ótimas opções para vocês se hospedarem. E aqui, minha gente, fica a antiga estação ferroviária, não tem trilhos mais. E um desses prédios aqui funciona o Museu do Sertão, mas ele está fechado temporariamente, porque me disseram que a prefeitura fez algumas obras que não poderiam ter sido feitas por conta do tombamento como patrimônio. Então, eles estão esperando verba para readequar a obra para poder reabrir o museu. Essa aqui é a torre da estação, lindíssima, que também é um dos cartões postais daqui de Piranhas. Aqui fica a entrada do Centro de Artesanatos, está fechada agora por ser horário de almoço. Aqui também tem algumas lojas que estão fechadas agora, acredito que seja por conta do horário do almoço, né? E aqui fica a Casa Patrimônio, sede do IPHAN, tá? Que você pode visitar também livremente. E o Museu do Sertão é interessante porque ele possui alguns itens que pertenciam aos cangaceiros. Então, assim, é muito interessante, mas infelizmente está fechado. Espero que façam as adequações necessárias e reabram esse museu, porque é muito importante para a história do Nordeste e, obviamente, também para a história do Brasil. E olha só, tem uma placa aqui que fala do caminho do imperador, do Dom Pedro II, que ele esteve aqui em Piranhas. Tá? Então, essa placa marca o trajeto que foi percorrido. E dizem que quando Dom Pedro chegou aqui, ele reclamou do calor da cidade. Perfeitamente compreensível, já que é uma das regiões mais quentes do Nordeste. E toda essa parte aqui, já um pouquinho fora do centro histórico, é uma parte também igualmente histórica daqui de Piranhas, é onde era a antiga vila de pescadores daqui da cidade. Uma parte muito bonitinha também, as casinhas super coloridas aqui, olha, na beira do rio, uma coisa linda essa região. Olha o Rio São Francisco aqui, campinho de futebol. Gente, de uma simplicidade, né, e de, sabe, um lugar muito especial. Mais casinhas coloridas aqui, esses postes muito antigos também, olha só. E aqui na frente tem uma igreja muito bonitinha que eu quero mostrar para vocês. A gente parou o carro aqui na sombra, porque tá um calor de meu Deus. Mas nem por isso eu vou deixar de explorar esse lugar lindinho com vocês. Nossa, muito lindinha, né? Que graça essa igreja, gente, olha isso. Muito bonitinha. Viemos aqui no Mirante Secular, um dos mirantes aqui de Piranhas, onde a gente tem essa vista incrível da cidade. Olha só que bacana, ali fica o mirante da igrejinha, aqui embaixo todo o centro histórico de Piranhas, Rio São Francisco.
Gente, que cidade linda. Que bacana conhecer isso daqui. Olha, realmente Alagoas está surpreendendo muito, viu? Fantástico. E esse mirante aqui dá para subir de escada, mas são mais de 300 degraus, tá, minha gente? Mas a boa notícia é que dá para subir de carro também. Sensacional, né? Já ali no mirante da igrejinha, não dá para subir de carro. Tem que ser com as pernocas mesmo. À noite fomos jantar no Nalva, restaurante do chefe Antônio Mendes Júnior, bem no coração da parte histórica de Piranhas, com pratos que vão desde o tradicional tartare de carne de sol, passando por pratos com peixes, frutos do mar e sobremesas. Primeiro, alguns drinks autorais para começar os trabalhos. De entrada, pedimos os acarajés sertanejos e coxinha de rabada. Isso aqui estava absolutamente delicioso e vocês não têm ideia. De prato principal, eu pedi o peixe do velho Chico, que veio com alguns legumes grelhados, farofinha de manteiga de garrafa e azeite de cacto. Nunca tinha visto isso na vida. Gente, isso aqui estava tudo absolutamente delicioso. Vocês não têm noção. Bom, gente, depois desse jantar incrível no Nalva, olha, comida assim espetacular, uma das melhores experiências gastronômicas que eu já tive em viagens recentes, tudo assim impecável, impecável, me surpreendeu muito o tamanho da entrada. Se eu soubesse que era tão farta a entrada, teríamos pedido uma entrada só, mas assim, tudo espetacular, o prato principal maravilhoso, os drinks muito bons, não sobrou espaço nem para sobremesa, para falar a verdade, e assim, excelente, super recomendo para vocês. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os dados do restaurante, endereço, vou deixar o Instagram também, para vocês poderem visitar quando estiverem aqui em Piranhas, porque vale muito a pena. E dica, reservem com antecedência, porque é muito concorrido. E eu tô aqui onde era a estação ferroviária de Piranhas, desse lado o armazém da estação e do outro lado o prédio principal da estação. Toda essa região aqui, a cidade inteira é tombada como patrimônio histórico nacional e toda essa arquitetura aqui é muito bem preservada. Então, se você visita Piranhas, por exemplo, em 2025, se você voltar aqui daqui a 10 anos, vai continuar do jeitinho que está aqui, porque não podem mexer nada. E a impressão que a gente tem andando aqui em Piranhas é que a cidade parece um cenário, sabe? É tudo muito bonito, tudo muito bem cuidado. Assim, uma experiência incrível conhecer esse lugar. Estava tudo muito tranquilo, até que de repente começou um carnaval fora de época.
Conhecer os canyons do Rio São Francisco é um passeio obrigatório para quem visita Piranhas. E eu fiz este passeio com a Conheça Piranhas, uma agência local que presta um trabalho excelente na cidade. E vocês podem reservar o passeio através do link que está na descrição deste vídeo. O passeio custa R$ 135 por pessoa, adulto, e R$ 67 crianças de 5 a 9 anos. Para crianças de até 4 anos, o passeio é gratuito. O passeio é organizado pela empresa Castanho, que inclusive fizemos uma pausa para almoço no restaurante Castanho, que também é um hotel, mas vamos por partes. O embarque do passeio é na Praia da Dulce, onde fica o pier da Castanho. De Piranhas até lá são 25 minutos de carro e as estradas são excelentes. Do pier partem catamarãs ou lanchas rápidas com destino aos canyons. O nosso passeio foi de lancha, mas dependendo da lotação eles usam catamarã. Durante o trajeto é possível observar a vegetação da caatinga, paredões de arenito avermelhado e águas muito cristalinas. Os canyons do Rio São Francisco estão localizados no trecho do Velho Chico que divide Alagoas e Sergipe. A navegação pelos canyons acontece nas águas represadas pela usina hidrelétrica de Xingó, inaugurada em 94, que transformou a paisagem da região. O ponto alto do passeio é a parada para o banho no meio dos canyons. A Castanho possui uma base com uma enorme piscina natural cercada por telas, onde podemos tomar banho. Um passeio opcional que podemos fazer a partir desse ponto é a Gruta do Talhado, uma parte mais estreita dos canyons percorrida com barcos pequenos. E essa aqui é a plataforma onde a gente para tomar banho aqui nos canyons. Uma curiosidade, gente, é que até 1994 isso aqui não existia. Os canyons alagados dessa forma, eles surgiram com a construção da usina de Xingó, que fica aqui perto, e aí os canyons foram alagados. Aqui, pelo que o Gui informou pra gente, só passava um riacho, e hoje tem essa imensidão de água aqui que proporciona esse passeio incrível pra gente. Esse aqui é o lugar onde a gente toma banho. E é interessante dizer que a gente está aqui a uma profundidade de 9 metros, tá? E tanto as bordas quanto o fundo dessa caixa aqui, que forma essa piscina natural, são revestidas com telas, justamente para evitar que a pirambeba, aquele peixinho da família das piranhas, né, entre aqui e machuque a gente. E a plataforma também tem internet, Wi-Fi, porque aqui não tem sinal, e a gente está aqui bem no meio dos canyons. É muito impressionante isso daqui, gente. Depois de um banho delicioso nas águas dos canyons, seguimos para o Espaço Castanho, onde fica um restaurante sensacional na beira do rio, que também é um hotel. E eles tinham reservado uma mesa para mim na beira do rio. Olha que cuidado mais bacana. E a comida estava deliciosa e os preços são muito honestos. O espaço tem uma área enorme de descanso e também um lugar para banho protegido com telas, então não precisa ter medo das piranhas e das pirambebas. Nós paramos para almoçar aqui no restaurante Pousada Castanho,
na região dos Canyons, um restaurante muito legal, uma pousada muito bonita. Olha, vale muito a pena vir pra cá, pra se hospedar aqui, passar uns 2 dias aqui, nas margens do rio, curtindo esse visual especialíssimo, pra descomprimir mesmo, sabe? E a comida também é muito boa. Depois do passeio, voltamos aqui no Mirante Secular para a gente poder curtir o pôr do sol. E não é que teve mais carnaval fora de época em plena terça-feira. E hoje é dia de fazer o passeio da Rota do Cangaço, que percorre os últimos momentos da vida de Lampião, Maria Bonita e de alguns cangaceiros do seu bando. O nosso passeio começa no Portinho de Piranhas, onde embarcamos em um catamarã para descer o Rio São Francisco. O caminho pelo São Francisco é o mesmo que a volante liderada pelo tenente João Bezerra fez na noite do dia 27 de julho de 1938, para encontrar Lampião ao amanhecer do dia 28 de julho. As volantes eram grupos armados, organizados pelos governos estaduais para perseguir e combater os cangaceiros, compostas por soldados e jagunços experientes na vida no sertão. O passeio pelo rio revela paisagens incríveis, e só a navegação pelo Velho Chico já valeria muito essa experiência. Eu também fiz este passeio com a Conheça Piranhas e vocês podem reservar através do link na descrição do vídeo. O passeio custa R$100 por pessoa, adulto, ou R$50 para crianças de 5 até 9 anos. Para crianças de até 4 anos, o passeio é gratuito. O catamarã segue suave rio abaixo, por aproximadamente 40 minutos, até o nosso destino, que é o Espaço Angicos, no lado sergipano, e onde hoje existe um excelente restaurante, onde almoçamos e tomamos banho de rio depois da trilha. Bom, chegamos aqui no Espaço Angicos, onde a volante que capturou o Lampião e o bando, desembarcaram, e agora a gente vai fazer a trilha até o local onde eles foram pegos, na Grota do Angico, uma trilha de mais ou menos 800 metros até lá, e que dá para fazer mais ou menos em 1 hora ida e volta. Importante dizer que a trilha não está inclusa no passeio, você compra aqui no caixa, dá para pagar com cartão de crédito, inclusive coloca uma pulseirinha na gente para poder fazer esse passeio até a grota. O lugar é super bonito, tem umas cadeiras, umas mesas ali coladinho na água, tem uns lounges aqui em cima, parece que a comida é muito boa e com certeza a gente vai ficar depois do almoço aqui para curtir, almoçar aqui mesmo e curtir o rio também. Tem também um tobogã enorme aqui, gente, que vai até a água, algo que definitivamente eu não vou experimentar, mas parece bem interessante, tá? E o nosso catamarã tá parado ali na frente, olha.
A viagem tem aqui muito bonita, assim, o Rio São Francisco é espetacular. Gostei demais de fazer esse, ou melhor, estou gostando demais de fazer esse passeio até aqui. E novamente esse passeio é organizado pela agência Conheça Piranhas, recomendo muito o trabalho deles, são muito profissionais. O link para o site deles está aqui embaixo na descrição do vídeo. Antes da trilha, passamos pela casa do coiteiro Pedro de Cândido, que era um dos vários moradores locais que davam abrigo, comida, informação e proteção aos cangaceiros em troca de favores, dinheiro ou até por medo. E este é um personagem chave na história da captura de Lampião. O fim de Lampião e Maria Bonita não foi obra do acaso. Ele só foi possível graças à colaboração de coiteiros. Esses coiteiros eram peça-chave na sobrevivência do cangaço, mas também foram decisivos para sua queda. O massacre do bando de Lampião foi possível porque alguém de dentro da rede traiu o grupo, revelando a localização do acampamento na Grota do Angico. Até hoje, existe um debate entre historiadores sobre quem teria sido o traidor. O nome mais apontado é de Pedro de Cândido. Segundo relatos da época, Pedro teria sido preso por forças policiais e, em troca da sua liberdade e uma recompensa, indicou exatamente onde Lampião e seu bando estariam acampados. E mais, foi ele quem levou mantimentos e ajudou a manter os cangaceiros tranquilos, enquanto os soldados se preparavam para o ataque. Mais tarde, Pedro virou delegado de Piranhas. A trilha parte do restaurante e segue pelo meio da Caatinga até a Grota do Angico, e foi neste exato lugar que as volantes desembarcaram naquela madrugada. Na verdade, a trilha possui menos de 700 metros, e levamos cerca de 30 minutos para percorrer até a Grota do Angico. O trajeto possui um trecho que é bastante íngreme, que não é recomendado para pessoas com dificuldades de mobilidade ou grávidas. Aliás, é importante sinalizar que essa é a trilha original. Existe uma outra trilha, mais longa, e que não foi usada pelas volantes. Portanto, se você estiver na dúvida sobre qual trilha fazer, recomendo fazer essa aqui. Fica a 2 km daqui. Esse riacho também, ele divide 2 municípios de Sergipe. Desse lado fica Poço Redondo e desse outro lado fica Canidé de São Francisco. No momento do massacre, aqui tinha 36 cangaceiros. Desses 36 cangaceiros conseguiram fugir 25. E morreram 11. Dos 11 cangaceiros, morreram 2 cangaceiras. Maria Bonita e a cangaceira Netina, que era aqui de Sergipe. Se a gente for aprofundar na história colonial do Brasil, o cangaço ele não começou com o Lampião. O cangaço ele é um movimento velho de 5 séculos, desde quando os sentenciados à morte, degradados portugueses, chegaram no litoral de Pernambuco. Foram 3 sentenciados. E esses sentenciados se juntam com os indígenas pernambucanos e com os europeus, tanto holandeses ou tanto franceses. Em 1570, o donatário do vilarejo de Olinda, da capitania dos portos de Olinda, Duarte Coelho Pereira, já fazia cartas pedindo, pelo amor de Deus, que levasse esses salteadores de volta para Portugal. Ele estava acometendo, roubando a capitania dos portos. Então, o que eles fazem? Saem do litoral de Pernambuco e migram para o sertão pernambucano. E explode em 1770 com José Gomes de Oliveira, Zé Gomes, apelidado como Cabeleira. Ele começa a roubar as estradas da cidade de Glória do Boitá, que fica na zona da mata de Pernambuco. E tudo que eles roubavam, ele sempre levava nas costas. Que nem fosse um burro com a cangalha e 2 caçoás, e que nem fosse um boi com a canga carregando o carro de boi. Canga, cangalha, cangaceiro, cangaço. Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, nasceu no dia 4 de junho de 1898. Nasceu no sítio Passagem de Pedras, Vila Bela, atual Serra Talhada, Pernambuco.
Os pais dele se chamavam José Ferreira e Maria Lopes. Ele teve 9 irmãos. Tudo começou ali no início de 1916. O Brasil vivia a famosa República Velha, coronelismo. Ou se brigava por terra ou por política. A questão de Lampião foi com Zé Saturnino, seu amigo de infância e coronel de Serra Talhada. Naquela época, as fazendas não eram divididas por cercas de arame farpado. Pegava uma pedra e ficava ela de bico para cima assim e ficava assim. Você fica desse lado e meu terreno é desse outro. Então era muito comum vizinhos transitarem por dentro do terreno do outro. E certa vez, Zé Saturnino colocou trabalhadores nas suas terras para ajeitar para o plantio. O irmão de Lampião, por nome de Antônio Ferreira, começou a brigar com os trabalhadores de Zé Saturnino. E um deles conseguiu pisotear com um cavalo. Então Zé Saturnino foi em casa, se armou, pegou uma arma por nome de Carabelo e começou a atirar contra Antônio Ferreira, irmão de Lampião. E acertou um tiro nele na região do quadril de raspão. Antônio Ferreira não morreu, correu para casa e avisou seus irmãos. Para se vingar de Zé Saturnino, se juntou 3 irmãos dos Ferreiras. Lampião, Ezequiel Ferreira e Livino Ferreira. E começou a roubar Zé Saturnino. Chocalhos de vaca, criações de cabras e ovelhas. Zé Saturnino foi até Vila Bela, atual Serra Talhada, avisou seu sogro João Nogueira que a família que estava roubando ele era de bandidos perigosos. Então João Nogueira, que era o grande coronel de Serra Talhada, contratou 2 policiais para matar os irmãos Ferreiras. No local onde o bando foi surpreendido, existem hoje 2 cruzes de madeira e placas explicativas com os nomes dos cangaceiros ali vitimados. A terceira cruz é para lembrar um policial que foi morto no conflito. É possível ver o espaço onde os cangaceiros montavam o acampamento e os abrigos entre as pedras. Entretanto, a paisagem mudou um pouco desde 1938, mas nada drástico, o que torna a visita uma verdadeira viagem no tempo. O guia narra com riqueza de detalhes os acontecimentos daquele dia e ajuda os visitantes a entender o contexto histórico do cangaço. Estavam acampados ali cerca de 30 cangaceiros. Muitos conseguiram fugir e 11 foram mortos, incluindo Lampião e Maria Bonita. A volante, comandada pelo tenente João Bezerra, com apoio do sargento Aniceto Rodrigues, atravessou o rio durante a noite e cercou silenciosamente a Grota do Angico. E tudo isso aconteceu antes do amanhecer, por volta das 5 horas da manhã. Antes mesmo que o grupo pudesse reagir, a volante abriu fogo. Lampião foi atingido logo nos primeiros minutos, seguido por sua companheira Maria Bonita, que, segundo relatos, foi capturada com vida e decapitada. Após o massacre, os cangaceiros foram todos decapitados e as cabeças levadas para Piranhas, de onde seguiram para Maceió e, por fim, Salvador. Uma das imagens mais bárbaras desse momento histórico são as cabeças de Lampião, Maria Bonita e de 9 cangaceiros exibidas publicamente na escadaria da Prefeitura de Piranhas. E depois de mergulhar nas histórias dos últimos dias de Lampião e Maria Bonita, uma pausa para um almoço merecido. O Espaço Angicos possui um cardápio bem variado. Nós pedimos uma moqueca, que estava absolutamente deliciosa, e de sobremesa, algo que eu nunca tinha visto na vida, doce de cacto. Olha, se você me perguntar como é, eu vou dizer pra você que lembra um pouco um doce de mamão verde. Eu achei gostoso. E aqui vocês podem ver os preços do restaurante. O passeio sai de Piranhas às 9 da manhã
e retornamos para a cidade depois das 15 horas, chegando em Piranhas por volta das 16 horas mais ou menos. Para mim, Piranhas é uma joia do interior nordestino, um verdadeiro presente, um lugar que eu amei conhecer e que certamente voltarei mais vezes. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante pro Voo na Janela, siga o canal caso ainda não sigam e até o próximo vídeo.